Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama e fantasia coreano de 2018, chamado Estar com Você. Alerta de spoilers a seguir. Entre o céu e a terra há um lugar chamado Terra das Nuvens, onde as pessoas ficam até serem esquecidas antes de ir para o céu. A mamãe pinguim espiava a terra todos os dias, chorando, até que um ano depois ela entrou secretamente no trem das gotas de chuva e voltou à terra para visitar o seu filho. Eles se abraçaram e brincaram juntos, mas quando a estação das chuvas terminou, ela teve que pegar a última gota de chuva ou não voltaria para a Terra das Nuvens. A mãe pinguim se despediu do filho e voltou, mas agora ela não choraria mais ao ver a vida do pequeno pinguim na Terra. Essa história está sendo lida por Jung Ji-ho em um livro que a sua mãe, So-ah, já falecida, fez para ele. Ele está se escondendo no funeral dela, mas ainda ouve alguns parentes dizerem que foi a gravidez que a deixou fraca. Ji-ho então olha para a foto da sua mãe e diz a ela que a verá novamente. Um ano depois, Young Woo-jin está se esforçando ao máximo para ser pai solteiro, embora a casa esteja uma bagunça e ele não seja exatamente um grande cozinheiro. Ele acorda cedo para ir à piscina em que trabalha e limpar todo o local antes de voltar para casa para fazer o café da manhã e ajudar o filho a se preparar para a escola, encontrando-o dormindo dentro do guarda-roupa da mãe. Todas as manhãs, Woo-jin também toma o seu remédio e Ji-ho observa a previsão do tempo, aguardando ansiosamente o início da estação chuvosa. Woo-jin leva Ji-ho para a escola em sua bicicleta, embora não possa andar muito rápido. Depois ele vai para o trabalho, onde a sua colega sempre fica de olho nele e lhe traz um café, o que deixa seu chefe, instrutor de natação Choi, com ciúmes. Depois que as aulas terminam, Ji-ho vai para a padaria de Hong-gu, o melhor amigo de Woo-jin, que é como um tio para ele. Hoje, Ji-ho chega de mau humor porque o seu pai não pôde correr e a escola tem um evento especial em que os alunos devem se unir aos pais para uma corrida de revezamento. Hong-gu resolve isso rapidamente, dizendo a ele que será ele quem correrá, o que Woo-jin agradece quando passa para buscar Ji-ho. No dia da corrida, quando Woo-jin está prestes a sair da piscina, Choi o interrompe e pede que ele troque algumas lâmpadas. Enquanto isso, na escola, Ji-ho é informado que não pode correr porque Hong-gu não é o seu pai, mas quando Ji-ho está prestes a devolver as camisetas, Woo-jin aparece e diz que vai correr. Ji-ho se sai bem em sua metade da corrida, mas quando passa o bastão para o pai, ele fica triste porque sabe que eles não vão ganhar, então Woo-jin se esforça ao máximo. Na verdade, ele também está se saindo bem, mas só no início. Quando está prestes a alcançar a linha de chegada, ele desmaia. Mais tarde, depois que ele começa a se sentir melhor e os dois vão para casa, Ji-ho faz Woo-jin prometer que nunca o deixará. Ele também quer pendurar alguns cobertores do lado de fora, porque, de acordo com Hong-gu, isso fará com que chova. Na manhã seguinte, eles acordam e descobrem que está chovendo, então Ji-ho sai correndo para a estação de trem. Woo-jin o segue até lá, mas é claro que não há ninguém, então ele pega Ji-ho e tenta levá-lo para casa, apesar dos seus protestos. No entanto, quando estão prestes a atravessar o túnel, eles veem uma silhueta nas sombras. Woo-jin quer ser cauteloso, mas Ji-ho não tem medo e corre em direção à pessoa, que de fato é So-ah, sua mãe. Ji-ho fica feliz em vê-la, mas Woo-jin fica assustado, achando que ela pode ser um fantasma. Na verdade, ela está lá, mas sofre de amnésia e não se lembra deles. Eles a levam de volta para casa, onde Ji-ho lhe mostra uma foto da família para provar a sua identidade e um desenho de boas-vindas que fez para ela. Isso deixa Woo-jin nervoso, então ele leva Ji-ho para o banheiro por um segundo para que eles possam conversar em particular. Ele acha que eles não deveriam contar a So-ah que ela estava morta, pois isso poderia ser muito traumático. Não deve ser difícil mentir, já que eles não jogaram fora nenhuma das coisas dela. Mas quando eles saem, So-ah começa a fazer muitas perguntas. Ela não entende se mora aqui e como podem ter deixado a casa tão suja e bagunçada. Woo-jin e Ji-ho inventam uma mentira na hora. Eles lhe dizem que ela esteve no hospital por um tempo e que recebeu alta ontem. Hoje eles saíram para passear e enquanto brincavam de esconde-esconde, ela foi atingida por uma pedra, o que a fez desmaiar no túnel e perder a memória. Na manhã seguinte, o café da manhã é mais fácil graças à presença de So-ah para ajudar. Woo-jin deixa Ji-ho na escola, mas assim que ele sai, Ji-ho corre de volta para sua casa para passar um dia com a sua mãe. So-ah está mexendo em suas coisas e encontra uma chave junto com a sua aliança de casamento, e esconde tudo quando Ji-ho aparece, dizendo que o seu professor não foi. Os dois passam o dia jogando vários jogos, e Ji-ho fica surpreso ao ver a força da sua mãe. Ela está muito mais saudável agora. No jantar, Ji-ho se recusa a comer porque quer a comida da mãe, não a do pai. Woo-jin acha que ela deveria descansar,
mas Soa decide tentar mesmo assim. Infelizmente, ela não tem muita prática e não consegue acertar o molho. Quando a comida que ela está fritando em óleo muito quente começa a se soltar da panela, Wojin se coloca entre ela e o fogão e acaba se queimando. Depois de colocar Jihyo na cama, Soa toma um banho e Wojin aproveita a chance para tomar o seu remédio sem que ela saiba. Depois disso, Soa se oferece para passar creme nas marcas de queimadura nas costas de Wojin e pede a ele que lhe conte a história do seu relacionamento. Enquanto faz isso, os dois se conheceram no ensino médio dividindo uma classe. Soa era a melhor aluna, mas Wojin estava mais concentrado no clube de natação e por isso passava a maior parte das aulas dormindo. Um dia, durante a aula de natação, ele finalmente a conheceu de verdade, quando a salvou de um afogamento, e naquele dia começou a se apaixonar. Honggo percebeu que o seu amigo gostava de Soa, então deu algumas dicas a Wojin sobre como conquistá-la. Ele tentou iniciar uma conversa lhe pedindo uma caneta, mas ela o interrompeu antes mesmo que ele pudesse terminar a frase. Mais tarde, durante a aula de dança, o professor percebeu que Wojin era um dançarino ruim, então o colocou em dupla com Soa, que também era bem ruim. Wojin estava tão distraído com a proximidade entre eles que acidentalmente pisou no pé dela e, quando se abaixou para limpá-lo, acabou dando uma cabeçada em seu nariz. Soa acabou sangrando e deixou a escola de mau humor. Eles não voltaram a se falar até o último dia de aula, quando Soa pediu a Honggo que assinasse seu anuário, e como Wojin estava lá com ele, ela disse que ele poderia assinar também se quisesse. Wojin assinou, e quando Soa pegou o anuário de volta, ela acidentalmente levou a caneta dele e até a mostra para ela no presente. Depois disso, Wojin foi fazer natação em uma faculdade próxima, e Soa se mudou para Seul para fazer faculdade. Wojin tentou ligar para ela durante as primeiras férias de verão, mas toda vez que ela atendia ao telefone, ele ficava muito nervoso e desligava. Depois disso, ele foi chamado pelo exército e por mais 2 anos não pôde entrar em contato. Quando voltou, ele tentou ligar para ela novamente, e dessa vez Honggo impediu que ele desligasse. Em vez de convidá-la adequadamente para um encontro, Wojin disse que ela precisava recuperar a sua caneta. Então eles combinaram de se encontrar em frente à antiga escola. Quando finalmente se viram novamente, eles se comportaram de forma muito estranha um com o outro, e Soa deu a caneta a Wojin antes de ir embora. Vê-la indo embora foi o incentivo final que Wojin precisava para convidá-la para sair, e eles acabaram saindo para jantar. A conversa deles também foi muito estranha, mas acabaram encontrando um assunto em comum, e a noite continuou tranquila. Depois disso, eles esperaram o ônibus juntos, mas nenhum deles queria ir embora ainda. Então esperaram na companhia um do outro, até que o último passasse, e Soa não tivesse escolha a não ser ir embora, lembrando a Wojin que ela não voltaria até as férias de inverno. Depois de um momento, porém, Wojin correu atrás do ônibus, entrou e perguntou se poderia escrever cartas para elas, enquanto ela estivesse em Seul. De volta ao presente, está ficando tarde, então eles vão para a cama e Wojin promete terminar a história outro dia. Na manhã seguinte, na escola, Jihyo ouve um colega dizer que chove toda vez que seu pai lava o carro. Enquanto isso, Soa decide explorar a cabana do jardim. Depois de abri-la com a chave que havia encontrado, ela entra lá e descobre que esse é o lugar onde ela fazia todos os seus artesanatos. Depois do trabalho, Wojin vai ver Honggo, que ligou dizendo que era urgente. Quando chega lá, percebe que ele está tentando levá-lo para um encontro às cegas. Wojin tenta fugir, mas Honggo o pega e adivinha que ele já está saindo com alguém. Mas não deveria inventar uma desculpa ruim, como dizer que Soa está de volta. Mais tarde naquela noite, Honggo aparece de repente vestido de pinguim para surpreender Jihyo. Então Wojin tenta expulsá-lo antes que Soa o veja. Mas Honggo entra sorrateiramente por outra porta e acaba vendo Soa. Pensando que ela é um fantasma, ele foge e promete que nunca mais marcará encontros às cegas para Wojin. Depois disso, Soa pergunta a Wojin sobre o resto da história do relacionamento deles. Wojin conta que escreveu para ela, e na próxima vez que se viram, foram ao cinema. Ele tentou segurar a mão dela, mas agarrou o pé de um rapaz por engano. Então, mais tarde, no ponto de ônibus, Soa foi um pouco ousada e colocou a mão no bolso da jaqueta de Wojin. Wojin rapidamente fez o mesmo e colocou a mão dela dentro do bolso dele. De volta ao presente, o casal repete o mesmo ato, enquanto Jihyo fala enquanto dorme. Algum tempo depois, Wojin leva Soa ao topo de uma colina onde eles fazem um piquenique, ouvem música e assistem a um filme. Ela fica tão concentrada no filme que Wojin aproveita a chance para surpreendê-la com seus lábios no dela, e o casal finalmente se beija na chuva. Os dias passam e Soa se acostuma com a rotina,
Ela brinca com Jihyo, mantém a casa limpa e cozinha para a família. Ela também encontra o livro do pinguim, mas não dá muita importância. E quando vê Jihyo coletando trevos de 4 folhas para desejar mais chuva, ela também acrescenta seus trevos sem contar a ele. Um dia, a família sai para uma tarde de diversão no rio, e o Wojin carrega os dois quando eles voltam para casa. Ele consegue chegar, mas assim que entra, desmaia, e só acorda momentos depois em sua cama com Soa ao seu lado, exigindo uma explicação. Wojin decide contar a ela, voltando à história deles. Tudo começou depois do seu terceiro encontro, durante o qual Soa o presenteou com um trevo para desejar-lhe boa sorte nos testes. Ele treinou muito para não decepcioná-la, mas um dia, durante o treino, ele desmaiou no meio da piscina. Os médicos disseram que havia um problema em seu cérebro que controlava os hormônios, e por isso, se ele ficasse nervoso ou se esforçasse demais, desmaiaria constantemente. Ele teve que abandonar a equipe de natação e perdeu toda a esperança de ter uma vida normal. Então terminou com Soa sem contar a ela sobre a doença. Um ano se passou e ele ainda não conseguia esquecê-la. Então viajou para Seul para vê-la pela última vez, mas quando chegou à universidade, a viu entrando em um carro com outro homem. Então foi embora sem falar com ela, depois de deixar cair o amuleto de trevo no chão. Depois disso, ele não tentou mais entrar em contato, mas meses depois recebeu um telefonema e não aguentou mais. Foi até a estação de trem e recebeu Soa com um abraço, ouvindo dizer que eles estavam destinados a ficar juntos. Pouco tempo depois, ele a pediu em casamento e ela aceitou, ignorando a desaprovação da família, por ela ter abandonado os estudos para se tornar dona de casa. Depois que a história finalmente termina, o casal adormece abraçado. No dia seguinte, Jihyo diz aos pais que cantará com o coral no concerto da escola e convida Soa para ir. Enquanto isso, Soa encontra seu antigo diário e descobre a verdade sobre o que aconteceu com ela, mas não conta à família. Em vez disso, ela começa a ensinar Jihyo a fazer tarefas domésticas, a se lavar e até a cozinhar algumas coisas básicas, para que ele possa ajudar o pai em casa. Wojin também tem seus próprios planos. Ele e Hongo estão cobrindo o túnel do trem com madeira, esperando que isso a impeça de voltar para a Terra das Nuvens. A estação chuvosa está prestes a terminar, então o humor de todos não é dos melhores. Um dia, durante o trabalho, Wojin recebe uma ligação da mãe de um dos colegas de classe de Jihyo. Acontece que ela pegou Jihyo lavando o carro dela, mas Jihyo se recusa a dizer qualquer coisa sobre isso. Wojin pede desculpas pelo filho e fica preocupado quando a mãe diz que ele precisa de terapia, porque obviamente não ter a mãe está lhe causando problemas emocionais. No caminho de casa, Jihyo finalmente confessa que lavou o carro, porque seu colega de classe disse que assim choveria, e a sua mãe ficaria mais tempo. No dia seguinte, Wojin fica arrasado ao descobrir que o vento levou toda a madeira para longe do túnel. Enquanto isso, Soa vai ao encontro de Hongo para lhe pedir um favor. Ela volta para casa algumas horas depois com um bolo e toda a família comemora o aniversário de Jihyo. Mais tarde, enquanto observa a chuva com o marido, Soa menciona que espera que Jihyo se torne tão bonito quanto o pai, antes de beijar e abraçar o Wojin enquanto chora. O dia do show finalmente chega, mas o Wojin está mais uma vez preso no trabalho. Desta vez, Choi se machuca com a queda de uma lâmpada, e o Wojin pula na água para salvá-lo, achando que a culpa pode ter sido dele, pois consertou a lâmpada com pressa da última vez. O show começa e Jihyo se recusa a cantar porque seus pais não estão presentes. Nesse momento, Soa finalmente entra no teatro, tendo desistido de esperar por Wojin. Quando Jihyo a vê, ele finalmente começa a falar e cantar. Após o término do show, o sol aparece e Soa percebe que precisa se apressar antes que a última gota de chuva desapareça. Ela começa a se dirigir à estação enquanto Jihyo também vê o sol na escola, e o Wojin o vê quando acorda em uma ambulância, então os dois também correm para a estação. Jihyo chega primeiro e abraça Soa pedindo que ela não o abandone e se desculpando por ter sido o motivo da morte dela, já que seus parentes culpam a gravidez. Chorando, Soa lhe diz que não é culpa dele e que ela não teria sido mais feliz se tivesse vivido mais tempo sem ele. Enquanto isso, Wojin está tendo problemas para chegar à estação. Primeiro ele pede a bicicleta porque um caminhão o empurrou para fora da rua, então em vez disso ele tem que correr. Mas logo ele começa a se sentir mal e cai no chão, se lembrando de uma conversa que tiveram na chuva juntos. Ele se desculpou por não tê-la feito feliz, mas Soa diz que foi e que ela queria que ele continuasse a viver por causa de Jihyo. Encontrando forças nessa lembrança, Wojin se levanta e volta a correr, chegando à estação bem a tempo de ver Soa desaparecer no túnel com um trevo na mão. A vida se torna mais fácil para eles agora que Jihyo está ajudando em casa. Uma noite, depois de tomar o seu remédio,
Odin encontra no fundo da bolsa uma chave e um bilhete de Soa dizendo para ele ir à cabana e ler o seu diário. É assim que ele descobre a versão dela da história. Soa já tinha visto Odin na rua antes de se encontrarem na escola e já tinha se apaixonado por ele naquele momento. No entanto, ela estava muito nervosa para falar com ele, especialmente depois de ter se envergonhado quando ele a viu se afogar. Essa ansiedade foi o que a levou a ser fria com ele quando ele pediu a caneta e o que a fez fugir da aula de dança, mesmo que ela tenha dançado mal de propósito para fazer par com ele. Pedir primeiro a Hongo para assinar o seu anuário também foi uma estratégia para conseguir falar com Odin. Ela guardou a caneta como uma lembrança e tentou ligar para ele várias vezes enquanto estava na faculdade, mas nunca teve coragem suficiente. No final, Odin ligou para ela primeiro, e durante o primeiro encontro a ansiedade voltou quando ela pensou que ele só queria a caneta. Mas Odin tomou a iniciativa novamente. Então houve o rompimento, mas ela nunca conseguiu esquecê-lo. Naquele dia, na universidade, ela entrou no carro de um colega, mas saiu rapidamente, quando percebeu que o Odin estava esperando por ela. Ela foi atrás dele, pegando o amuleto de trevo no caminho, mas quando atravessou a rua, foi atropelada por uma van. Ela ficou inconsciente e, quando acordou, estava no túnel, tendo pulado 8 anos para o futuro. Ela não tinha memória da sua vida juntos, mas pôde se apaixonar por ele novamente e adorou cada minuto que eles viveram. Quando voltou ao túnel, ela retornou ao passado e acordou no hospital, depois de passar 6 semanas em coma. Ela estava muito assustada com o futuro que viu e não queria morrer tão jovem, mas sabia que se escolhesse outra vida não seria tão feliz. Foi por isso que ela o chamou para se encontrarem novamente naquele dia na estação, dizendo que eles estavam destinados a ficar juntos. 10 anos depois, Odin coloca o diário em uma caixa para presentear Jihyo em seu aniversário. Hongo também está com um bolo e um cartão que Soa deixou para ele. Ela deixou um cartão para cada aniversário até o 20º, que é hoje. Jihyo está saindo para o encontro, mas promete ao Odin que não voltará tarde para poder fazer o jantar para o seu pai. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.